esperando. Começar. Gente, boa tarde, tudo bem? Aqui, tendo que gravar pertinho o microfone do computador para dar tudo certinho, mas eu vi que pegou bem o som, tranquilo, né? Então, nós vimos a Revolução Russa, a primeira parte, na aula passada, né? Que eu dei a introdução à Revolução Russa, como é que estava a Rússia antes da Revolução, o que ocasionou a Revolução, quais eram os fatores de descontentamento da população, né? E que fatores foram favorecendo a eclosão de uma revolução, tá? E eu dei a primeira parte da revolução, né? Que, como vocês lembram, é a chamada Revolução Branca, a Revolução de Fevereiro, né? Que são os mencheviques, e que os bolcheviques não estavam ainda de acordo, porque a Rússia não tinha saído da guerra, e não só isso, né? Lembrem que, como eu falei para vocês, bolcheviques e mencheviques tinham posições bem diferentes em relação ao que queriam para a sociedade. Né? Os bolcheviques eram muito mais radicais, eles queriam realmente revolucionar a sociedade, e os mencheviques só queriam algumas reformas. Né? Os bolcheviques eram muito mais radicais, eles realmente queriam mudar a sociedade completamente. Tá? Então, vou colocar aqui os slides, né, para ajudar na compreensão, eu sempre gosto de usar, né? Sempre ajuda na compreensão. Né? Então, Revolução Vermelha, quando é? Ela é de outubro, para nós, de novembro, tá? Eu botei novembro e outubro, 1917. Então, em 7 de novembro de 1917, os bolcheviques cercam Petrogrado, que era a cidade onde estava os mencheviques, né, governando, e para tomar o poder, o Kerensky foge, que era o governador provisório da época, e se funda o Conselho de Comissários do Povo, tá? Então, sempre dando esse nome de povo. Quem estava liderando era nada mais nada menos que o Lenin. Aí tá a carinha do Lenin, para vocês conhecerem como é que era o Lenin, tá? Lenin, muito prazer, turma, tal, né? Então, lá está o Lenin. Qual eram as principais prerrogativas imediatas tomadas, né, as ações imediatas tomadas depois que os bolcheviques tomaram o poder? Primeiro, pedido de paz imediata com a Alemanha. Para quê? Para poder sair da guerra. Né? Que desde 1914, os próprios que eram convocados para o exército já queriam sair da guerra, lembram? As pessoas não estavam afim da guerra. Elas só traziam miséria, como traz para qualquer país. Né? Confisco da propriedade privada, ou seja, não existe mais propriedade privada, né? Isso é a característica de um país socialista, nada é privado, nem sequer a casa onde tu mora é tua, tá? Para ter uma ideia, até a casa é do governo, tudo é do governo. As casas, as lojas, uma cabeleireira, sapataria, uma loja de roupas, um supermercado, nada é privado, tudo é do Estado, tá? Os bancos e tudo mais. Estatização da economia, né? Ou seja, toda a economia ser do Estado. Né? Então, isso entra os bancos, entra toda a gestação econômica, né? Não se deixa mais ao livre mercado, e sim o governo que começa a organizar, né, a economia. Tá? Aí nós estamos em pleno liberalismo, tanto que depois vamos ter a crise de 29, né? Mas isso aí está depois, né? E a União Soviética, ela foge dessa crise justamente porque ela era socialista, ela não era capitalista. Então, ela não estava naquele meio, naquele jogo, né? E aí, é óbvio que temos uma guerra civil. Por quê? Vamos pensar. Lembra quando teve a Revolução Francesa, teve uma guerra, né, muito grande contra outros países europeus. Bom, a Revolução Russa não vai ser diferente. O que vai acontecer? Primeiro, vamos ter resistência, obviamente, da nobreza, né? Tanto que muitos nobres vão ser fuzilados, vão ser mortos por serem resistência, né? Por não estarem a favor da Revolução Bolchevique. Não só nobres, também pessoas que não queriam uma radicalização tão forte assim, digamos, membros da burguesia, os empresários, né? Então, muitas pessoas dessas vão pedir ajuda externa. E os outros países europeus, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, né? Aí eles se viram para a União Soviética e veem que ela pode ser uma nova ameaça para eles, né? Porque ela é socialista, eles são capitalistas, eles não têm nada a ver com socialismo. Então, eles decidem atacar a Rússia, com o apoio dessa oposição interna que existia na Rússia. Essa guerra civil vai durar 2 anos, tá? Então, tinha as forças contra-revolucionárias, que os soviéticos chamavam de exército vermelho, desculpa, o exército vermelho eram eles, tá? Exército branco, já falei para vocês na outra aula, que por que branco, né?
porque branco era o nome dos Bourbons, era a cor dos Bourbons da França, que tinha o rei, né, da França monárquica, era a cor dos Bourbons, por isso o branco. Tá? Ou seja, era associada a algo da monarquia, a algo já ultrapassado, a algo de opressão. Né? E quem vai apoiar? Né? A Inglaterra, Japão, França, entre outros. Tá? Todos porque não queriam. O Japão, né, depois da Primeira Guerra, assim, continua sendo imperialista, né? Isso ele vai parar esse imperialista só depois da Segunda, né? A França, a Inglaterra, não coloca aí Estados Unidos, mas obviamente Estados Unidos estava no meio também. Mas isso aí vai ser mais na Guerra Fria, aí sim, tá? Mas tem uma intensa guerra civil, obviamente um caos, até se fazem vários planos, que eu vou comentar alguma coisa aqui, vários planos durante essa guerra civil para conseguir organizar a Rússia de alguma forma, né? E os bolcheviques acabam obtendo vitória, tá? E a Rússia acaba se isolando do resto, tá? Lembra que bem no início, né, se pensou em... se pensou, isso eu vou falar depois, né? Se pensou em influenciar os países, mas é possível que não deu. Então, temos a NEP, tá? Consolidação do poder, né? Desafios do depois-guerra. Quais são os desafios do depois-guerra? Bom, quando tem uma guerra civil, né, gente? Guerra civil é a pior coisa, é pior que guerra internacional. Pior. Por quê? Porque é dentro da tua cidade, tá? Vamos dizer, Rio Grande aqui, né? Dois grupos de pessoas se matando, tá? E se perseguindo, se denunciando, sendo fuziladas dos dois lados, tá certo? Então, que atividade eu posso fazer quando tem uma guerra civil? Absolutamente nada, tá? Tu não pode nem sequer estudar, tu não pode nem trabalhar normalmente, tu não pode fazer nada. E toda a indústria se volta para a guerra, né? E tu não vive em paz, né? Porque tu pode, de repente, estar, sei lá, passeando na praia e, de repente, aparecem dois grupos contrários se matando, tu tá ali no meio do fogo cruzado. Isso é uma guerra civil. Ela é muito pior que uma guerra de país contra país. Né? Porque país contra país você pode ficar longe do conflito. Não, guerra civil é todo o país inteiro. Então vai ficar totalmente destruído e desarticulado. A economia, tudo. Né? E as pessoas vão começar a passar fome, a passar necessidade, a faltar um monte de produtos, faltar roupa, faltar um monte de coisa, porque simplesmente a indústria não estava funcionando direito por causa da guerra. Estava tudo voltado para a guerra. Né? Então, o que se faz? Em 21, tem a NEP, né, que é um plano econômico nacional, que permitiu a liberdade de comércio interno e os salários. Porque, inclusive, os salários, os bolcheviques tinham pensado em cortar, e não existia mais o salário. Tem outro tipo de pagamento, mas aí se deram conta que não dava para inventar outra coisa, continuaram com os salários. E permitiram o comércio interno, né? Criação de empresas e empréstimos de capitais. Aí vocês veem que eles dão uma voltada atrás, né? É tudo nacionalizado, mas eles permitem emprestar capitais. O que é emprestar capital? Né? Empréstimo para as pessoas, para fazerem alguma coisa. Tá? Para conseguirem fazer uma casa, porque devem ter destruído as casas, né? Bom, o próprio Estado fazia, né? Para fazerem alguma coisa, né? E o Estado controlava o comércio exterior, o sistema bancário e indústria de base. A questão do banco é fundamental para um Estado controlar o banco. Tá? Muita gente se coloca contra e tal, economistas não gostam, né? Mas por que é fundamental? Né? Porque nunca o Estado vai ficar devendo alguma coisa para o banco. Porque o capitalismo financeiro que nós vivemos, ele vive disso, né? Ele vive do Estado pedir empréstimo para banco, o banco dá, e aí vai a roda girar, né? Porque aí vem os juros, e aí o Estado vai pagando, e o banco vai ganhando, e a roda vai girando, entendeu? Quando o Estado não tem dinheiro, tudo entra em crise. E aí os bancos sem se salvos. É uma loucura esse capitalismo que a gente vive. Então, por isso que os bancos são nacionalizados, justamente para não ter mais esse tipo de crise, tá? E outra coisa que é muito polêmico foi a proibição da religião. Lembram que Marx falava que a religião era a ópio do povo? Bom, então, para eles, a religião manipulava, fazia que as pessoas fossem submissas. Religião, no caso, o catolicismo, né? As pessoas fossem submissas ao poder, né? Porque elas, como a religião católica, né, vamos dizer assim, a mais ortodoxa, tá, de antes, assim, dizia que tu era pecador e merecia sofrer, tá? Então as pessoas não lutariam por mudar de vida, tá? Então, por isso é a crítica, né? Então eles dizem assim, não, então
não pode ter, porque senão as pessoas vão aceitar que são pobres e pronto, e não vão fazer nada para mudar o estilo delas. Hoje em dia já se pensa diferente, mas antigamente era assim que se pensava. Então, eles vão proibir a religião. Claro que as pessoas vão continuar praticando de forma individual nas suas casas, porque fé, é uma coisa que tu não vai combater, né? Intensa perseguição de qualquer oposição, né? Infelizmente, como vocês sabem, né? Todo regime socialista se torna uma ditadura, né? Porque o medo de qualquer oposição é extremo, então tem muita perseguição, tem muita morte, muita prisão. Bom, vocês sabem, né, dos campos de prisioneiros lá na Sibéria, né? Que se fizeram, aquele frio extremo, as pessoas tinham que trabalhar forçosamente. Muitas pessoas foram enviadas também a campos de trabalho para se proletarizarem, né? Por exemplo, até professores foram mandados trabalhar no campo para se proletarizarem, né? Se fez tudo isso, né? Porque se tinha toda uma imagem do proletário quase como se ele fosse um santo, quase, sabe? Foi um exagero, né? Foi um exagero da época, né? Unificação dos sindicatos, ou seja, um sindicato único para o país inteiro, tá? Que isso, de certa forma, não é bom, tá? Porque unificação dos sindicatos também vai acontecer em qual outro regime? Os fascistas. Tá? Não querendo falar que foi fascista, mas é uma coincidência, tá? E quando tu unifica sindicato, o que tu faz? Né? Tu acaba com as particularidades de cada sindicato, né? Tu acaba com essas particularidades, né? Então, é isso que tu faz, né? E o PC como único partido, o que caracteriza, novamente, uma ditadura, né? Um país só tem um partido, é uma ditadura, óbvio, né? E o Stalin, em 1922, é nomeado secretário-geral do PC, mas ainda ele não é presidente da União Soviética, que vai ser criada depois. Esse é o Stalin, muito simpático, parece muito simpático, né? Só parece, porque ele era terrivelmente ditador, o Stalin era pior que o Lenin, tá? Só para vocês conhecerem, né? Se quer tomar um cafezinho com ele, não pode mais, já tá morto, né? Não tem como, né? E aí se forma a União Soviética. Como é que que sigla é essa, tá? Porque essa sigla eu conhecia bastante na minha época, né? Porque ela existia, né? Quando eu nasci. República Russa, Rússia Branca e Transcaucásica, Ucrânia e depois o Uzbequistão e o Turcomenistão. Tá? São todas as repúblicas aí que vão formar a União Soviética. Aqui vocês podem ver o mapa que eu consegui, tá tudo em inglês, porque foi o melhorzinho que eu consegui na internet, né? Onde mostra que está a Rússia, né? Aqui está os outros, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Lituânia, Látvia, Estônia, Moldóvia, Geórgia, aí tem outros que fazem parte. Então, fica maior ainda do que já é. A Rússia, vocês lembram aquele mapa? Já é praticamente o tamanho da América do Sul. Com isso, ela vai ficar maior ainda. Né? A bandeira da União Soviética, essa aqui, né, muito parecida da China. A estrela seria como esperança. Né? A foice martelo, por que a foice martelo? Se tivesse em aula, já poderia me dizendo por que a foice martelo, né? Porque a foice é do campo, né? E o martelo, dos operários. Então, são camponeses, mas operários lutando pela revolução, né? E o vermelho, que sempre foi símbolo da esquerda, né? Porque era símbolo lá dos jacobinos da Revolução Francesa. Vocês veem como as marcas, as coisas não se apagam tão fácil durante o tempo, né? Porque era lá do jacobino do século XVIII e ainda estava influenciando em coisas do século XX, né? E ficou como símbolo, né, da esquerda, né? Bom, outros símbolos, né? Mudanças culturais, né? Quais seriam, né? Eles vão tentar mudar uma série de coisas que eles achavam aburguesadas. Então, até cantores, ou filmes, ou outras coisas, né? Tudo que eles considerassem muito burguês, eles vão proibir que a população usasse. Só podia usar coisas que fossem revolucionárias. E tinham coisas assim que para nós não tá ridículas, né? Agora eu não recordo bem quais, tá? Higiene, comportamento, hábitos, moralização das pessoas, porque qual era o objetivo do socialismo, né, da União Soviética? Era formar uma nova pessoa, tá? Formar uma nova pessoa, essa é boa. Um novo tipo de ser humano, melhor falando, tá? Um novo tipo de ser humano, tá? Um ser humano que pensasse no coletivo, um ser humano que não fosse egoísta, um ser humano que pensasse no todo, né? Então, um outro tipo de ser humano, certo? E começa uma divisão do que era burguês, do que era legítima sociedade socialista, né? Então, como eu falei, enfrentamentos com a igreja, isso eu já coloquei. Criar uma arte padronizada, a expressão puramente individual era algo visto como burguês,
tá? Até porque quando nós vemos lá em História 1, que vocês nem devem lembrar de História 1, tá? Mas lá em História 1, nós vemos que a questão da individualidade, do indivíduo, ele surge com a sociedade moderna. Não tinha uma ideia não se tinha uma ideia de indivíduo antes disso, tá? Antes do século XVI, XVII. Não se tinha uma ideia de indivíduo. Ela vai ser construída a partir do século XVI. Né? Essa ideia de indivíduo, que eu tenho minhas vontades, meus pensamentos, minha liberdade de pensamento, meu direito de ir e vir, meus gostos, minhas escolhas, né? Isso vai ser visto depois, tá? Antes não havia isso. Isso vai ter com o quê? Com a burguesia, isso vai surgir. Então, a União Soviética ela vai dizer que tu não pode ter uma expressão individual, que tu tem que expressar aquilo que é a União Soviética, o todo, tá? Que era uma visão burguesa, né? A questão individual, tudo era uma questão burguesa, tá? Aliás, muitas características, e isso é muito polêmico quando nós lemos sobre o fascismo, tá? É assim, são arqui-inimigos, não me confundam, pelo amor de Deus, pelo amor da deusa, tá? Para dizer Deus. Não me confundam, tá, gente? Socialismo e fascismo, eles são arqui-inimigos, tá? Só que quando vocês vão ver as características da União Soviética e as características fascistas, tem muita coisa parecida, tá? Porque Mussolini vai se inspirar em muitas coisas da União Soviética na forma de governar, tá? Por exemplo, essa questão do indivíduo, não tem individualidade, isso também tem no fascismo, tá? Mas tem na União Soviética também, tá? Mas não digam que é a mesma coisa, pelo amor de Deus, porque os dois são extremamente inimigos, tá? E o fascismo é totalmente capitalista, não tem nada a ver. Tá? Mas em algumas expressões são iguais, tá? Alfabetização em massa, tá? Isso vai ser uma coisa positiva, né? Vão alfabetizar em massa toda a sociedade, eles querem alfabetizar todo mundo, né? Lembre que a sociedade era extremamente rural, então havia muito analfabetismo, né? A mulher passa a ter mais liberdade, né? E ela pode atuar em todos os campos de atuação, atuar em campos de atuação, atuar em tudo que ela quiser, tá? Ela podia estudar, ela podia trabalhar no que ela bem entendesse. Isso é uma coisa muito positiva, né? A mulher passa a ter mais essa liberdade antes do Ocidente, digamos, do Ocidente, né? Do resto da Europa e dos Estados Unidos, da América, né? Toda, a mulher vai ter mais independência, tá? E o divórcio é permitido. Olha só com muito tempo, hein? O divórcio já era permitido ainda por a Revolução Russa, né? No resto do Ocidente, isso vai demorar muito mais tempo o divórcio ser permitido. Tá? Isso que os Estados Unidos laico, não assim. Vai haver o Soviete Supremo, tá? O que tem no Soviete Supremo? Né? Havia um representante de todas as repúblicas, aquelas que eu falei, e era o legislativo, tá? Ou seja, que queria as leis. Elige um comitê executivo, que era chefiado por um presidente com a função do chefe de Estado. E aí tem o PCURSS com Stalin, e era inquestionável, né? Olha só que beleza, né? Primeiro ele se luta contra um czar que era extremamente tirânico, e depois, olha só quem acaba sendo tirânico, os próprios governadores da União Soviética. Pois é, né? O ser humano é bastante contraditório mesmo. Poder absoluto igual. Claro que havia uma Constituição e tudo mais, mas havia essa inconstituição que tu não podia questionar, obviamente, que é um poder totalmente tirânico, né? O Lenin morre em 1924, que é o que funda o Partido Bolchevique e que começa a Revolução Russa, né? E tem uma disputa entre Trotsky e Lenin, e Stalin, desculpa, pelo poder, tá? O Trotsky, o que ele queria? Ele queria uma revolução permanente, ou seja, botar a revolução para fora da União Soviética. O Stalin queria uma construção do socialismo em um só país, né? Fortalecer o socialismo na União Soviética para depois exportar o socialismo para outros países. O Stalin vai odiar tanto o Trotsky, mas tanto, que o Trotsky vai ter que ir embora do país. E mesmo ele estando morando no México, que eu fui visitar a casa dele lá no México, pena que as fotografias estão nas minhas redes sociais, não estão no computador, não tem como mostrar para vocês, porque a casa do Trotsky, que fui visitar lá no México, parecia um quartel-general. Vocês não têm ideia como é que era aquilo. Era feia, mas na verdade é feia. Tá? Então, porque parece, ela é toda cheia de grades, não tem janela direito, é um quartel-general, assim, é um forte, mas galera, é um forte, é um bunker, tá? Porque ele tinha muito medo de ser morto, né? E realmente ele foi morto. Ele acabou sendo morto, né? Sabe qual foi o plano para ser morto do Trotsky? Olha só, gente, essa é uma história que dá filme. Demorou 1 ano para a pessoa que foi matar ele, para matar ele. 1 ano. O que ele fez?
Ele fez amizade com a esposa dele. E aí, ele pegou esse dia socialista, gostava muito dele e tal. Chegou na casa dele e disse: Olha, tem uns papéis aqui para te mostrar, ver se tu aprova que eu andei escrevendo. E aí, ele mostrou. No que ele se virou, o cara pegou uma. Você fala, não é foice. Era um martelo, acho que é martelo. Ele pega o martelo e dá ele com tudo atrás, assim, da cabeça dele. Várias vezes, até que mata. Mas durou mais ou menos um ano para se aproximar dele. E aí conseguiu matar ele. Olha como é que é o negócio. É sinistro. Sinistro e lenta a coisa, né? Conseguiu matar ele. Então, para verem a inimizade que o Stalin tinha, porque ele tinha muita sede de poder absoluto. Né? E o Trotsky era muito simpático, era muito... Foi amante, né, da Frida Kahlo, né? E era muito carismático, né? Então, o Stalin tinha horror dele. O Stalin tinha uma missão de poder gigantesca, né? Então, depois, o Stalin fez aprovar sua tese no 14º Congresso do PC. Né? Aí, Trotsky expulsou a União Soviética, isso que eu já falei já adiantado, em 29, né? E em 29, Stalin tem poder absoluto, grandes progressos econômicos, tecnológicos e educacionais, né? Vocês sabem que a União Soviética, ela vai ser altamente, vai progredir muito, né? Em tecnologia, em educação, né? Vai alfabetizar todo mundo, vai tirar as pessoas da miséria, ninguém mais vai passar fome na Rússia, tá? Então, essas são coisas positivas. Temos os aspectos negativos, que é a alta falta de liberdade individual, né? E ter um partido único, e ser praticamente uma ditadura, e o aspecto positivo é que as pessoas vão melhorar muito de vida, né? Inclusive as mulheres vão ter mais liberdade, né? Então, os dois aspectos, né? Como eu falei, tem trabalhos forçados, torturas, prisões e mortes, né? Isso aí nós vamos ver mais na Guerra Fria, né? Nós vamos ver bastante sobre isso. Depois tem as chamadas depurações stalinistas, entre 36 e 38, né? Que é quando eu falo para vocês, quando as pessoas eram mandadas fazer trabalho forçado lá na Sibéria. Tá? E aqui eu terminei. Ou seja, foi mais rápido do que eu pensei. Eu achei que ia ser mais comprido, mas foi curtinho, tá? Então, só para resumir, né? Então, eu coloquei aqui para vocês sobre a Revolução Bolchevique, né? Só deixa eu parar aqui de compartilhar, precisamos compartilhar, né? O que eu dei para vocês, então, né? Dei sobre a Revolução Bolchevique. Eu dei como é que foi, como é que era a União Soviética, como ela se formou, as principais características, o que aconteceu com o Trotsky, né? E o Stalin, né? Então, a partir disso, né, eu vou pedir uma atividade, sim, né, vou pedir uma atividade, só que mais de reflexão, que vocês façam mesmo, depois eu coloco direitinho aí, né, no Moodle direitinho para vocês, como é que eu vou querer que vocês façam, né, essa reflexão, né, sobre o socialismo, né, nós temos hoje em dia, que país nós podemos dizer que realmente é socialista hoje em dia? Qual país? Porque, assim, a China tem o Partido Comunista, né? E é o único partido do país também. Né? Só que, convenhamos, dizer que a China é socialista é piada, né, gente? É o maior concorrente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é capitalista, né? Então, se um país socialista vai ser concorrente de país capitalista, vamos lá, né, gente? Bom senso, né? É capitalista. Tá? É capitalista com alguns traços de socialismo na forma de governar, né? Até porque eu sigo muitos youtubers de fora, né? Então eu sigo uma chinesa e ela fala realmente também a habitação é dada pelo governo e tem outras coisas que o governo comanda, né? Então realmente é sim um socialismo em algumas questões, mas outras é extremamente capitalista. Tá? Coreia do Norte ninguém sabe direito como é que é, porque é extremamente fechada, né? E temos Cuba, que realmente é o único país que a gente pode dizer que é socialista. Então, o que eu queria que vocês fizessem? Eu queria que vocês fizessem uma análise, mas bem séria, assim, sem tomar partido de nada, né? Apenas uma análise neutra, tá? Do que seria esse socialismo aplicado, tá? Em teoria do aplicado, tá? E o que vocês acham que deu certo, que não deu certo, por que daria certo, por que não daria certo? Eu fiquem à vontade para dar a opinião de vocês, à vontade, fiquem livres para dar a opinião de vocês. Tá? E se der na cabecinha de vocês, se der, tentem imaginar como seria uma sociedade ideal. Que tal fazer esse desafio, hein? Em sala eu faria com vocês esse trabalhinho, hein?
Mas eu sei que vocês estão loucos e de coisa para fazer, e talvez cansados, não sei se vocês vão ter cabeça. Se vocês tiverem cabeça, por favor, eu gostaria que vocês fizessem isso, que seria muito legal, até compartilhar com os colegas, né? Para pensar como poderia ser uma sociedade melhor. O que vocês acham que tem que ter na sociedade para ela ser melhor? Tá? Então tá, um abração, beijão. E até uma aula síncrona, que aí eu quero ver vocês. Vocês vão ter que abrir a câmera, hein? Não quero saber de não abrir. Nem que seja abrir a câmera assim por um segundo, só para eu olhar vocês. Eu tô vendo aqui que tem delay já na imagem, coisa séria. Tô com a internet máxima aqui, tá dando delay, né? Que coisa. Então tá. Beijo, gente. Vou parar a gravação aqui. Acho que nem ficou tão grande, né? Eu